que mudaria a sua vida. Em uma noite na base Northwest, em Chesapeake, por volta das 3 ou 4 da madrugada, Tyrrell avistou um estranho objeto iluminando o campo abaixo com um feixe de luz. Eu vi uma luz. Até pensei que fosse um helicóptero, mas não fazia barulho. O objeto só estava a 30 metros. A luz variava entre o amarelo e o verde-limão. Era um disco voador. Tinha formato oval. Tyrrell Copeland teve um contato de primeiro grau. O avistamento de um OVNI a uma distância inferior a 180 metros. Mas avistamentos em Chesapeake Bay não são incomuns. A área foi também o cenário do mais antigo relato sobre OVNI da história americana. Essa carta foi enviada a Thomas Jefferson em 1813. No dia 31 de julho de 1813, Edward Hansford, proprietário da taverna Washington em Portsmouth, Virgínia, descreveu seu terrível avistamento como uma bola de fogo tão grande quanto o Sol. O objeto assumia várias formas diferentes, ascendia e descendia. Não há indícios de que o ex-presidente Jefferson tenha recebido a carta, mas o documento ainda existe como prova da ocorrência de estranhos eventos na região. Nos 2 últimos séculos, houve uma enxurrada de atividades nesta área. Na verdade, os locais relataram 12 eventos entre 2005 e 2006. Em 29 de janeiro de 2006, o jornal Virginian Pilot relatou a presença de formações sobre a praia da Virgínia que mudavam de direção em fração de segundos. Havia grandes objetos brilhantes e triângulos planando sobre Suffolk. Mas muitos avistamentos são feitos a longa distância. Os contatos de Tyrrell Copeland estão acontecendo a uma distância muito menor. Para ele, não há como atribuir essas espaçonaves à tecnologia humana. E quando foi que você percebeu que estava lidando com algum outro tipo de tecnologia? No avistamento que eu fiz em 2005. O segundo contato de Tyrrell se deu em uma noite no final de outubro de 2005 na área da casa de seus pais, em Suffolk. No dia 27 de outubro, por volta das 19 horas, Tyrrell viu uma esfera azul movendo-se pelos céus. Ele sabia que não se tratava de uma estrela ou planeta. Quando o objeto reapareceu 2 noites depois, no dia 29 de outubro, Tyrrell tentou segui-lo. Eu tentei persegui-lo com o meu carro. Queria ver o que era, mas se foi. Desapareceu. Na noite de 31 de outubro, por volta das 23 horas, a esfera reapareceu. Dessa vez, Tyrrell estava pronto. Ele seguiu o objeto pela estrada Constance até um shopping vazio. Mas o que aconteceu a seguir deixou-o estarrecido. A esfera se dividiu em 2. Quando o objeto se moveu sobre minha cabeça, eu percebi que se tratava de uma espaçonave maior do que a área do shopping em que eu estava. Em Suffolk, Virgínia, Tyrrell Copeland avistou uma misteriosa esfera azul no período de 3 noites no final de outubro de 2005. Eu segui a esfera e ela se dividiu em 2. Na terceira noite, 31 de outubro, Tyrrell seguiu o objeto até um shopping vazio, onde algo incrível aconteceu. Ele estava prestes a ter seu segundo contato imediato. A nave de formato triangular pairou sobre Tyrrell a uma altitude de 200 metros. Ele percebeu que as 2 esferas eram, na verdade, partes da espaçonave. O jornal Virginian Pilot relatou sua reação inicial. A princípio, pensei que fosse um stealth, referindo-se ao bombardeiro da Força Aérea, cujo formato distinto deixa-o invisível ao radar. Vi muitos tipos de aeronaves quando servi o exército. Não temos nada tão grande assim. Tyrrell teve uma série de contatos, todos dentro da tolerância de 180 metros, contatos imediatos de primeiro grau. Esses avistamentos frequentes me dizem que há mais coisa por trás dessa história. É o caminho para um contato maior. 1 ano e meio depois, Tyrrell teve um terceiro contato. Mas dessa vez foi bem diferente. No dia 5 de março de 2007, por volta das 20 horas e 5 minutos, ele sentiu que havia algo do lado de fora de seu apartamento.
Terrell pegou sua câmera e saiu em direção a uma cena chocante. Na verdade, havia 2 objetos cerca de 10 metros distantes de mim. Os 2 objetos pareciam pairar no lugar. Então, um deles começou a se comportar de forma estranha. O objeto parecia uma esfera gigante que mudava de cor rapidamente. Muitos ufólogos dizem que uma sequência de cores é um tipo de comunicação. Acredito nisso 100%. E se a sequência de cores for um tipo de código Morse? E se isso for uma forma de comunicação usada pelos alienígenas para estabelecer contato? Será que Terrell filmou a comunicação entre as 2 naves? Ou os objetos estavam tentando se comunicar com Terrell? O grupo precisa ver o local do acontecimento para ter uma ideia melhor do fato. Foi exatamente aqui, no dia 5 de março de 2007. Havia uma esfera branca logo acima daquele edifício ali. Olhei naquela direção e havia outro objeto lá. Enquanto Terrell observava, o segundo objeto emitiu uma série de luzes coloridas e pulsantes. Terrell acreditou que os sinais eram, na verdade, uma maneira da espaçonave se comunicar com a outra esfera do lado oposto. Mas ao se mover, Terrell notou que o objeto multicolorido começou a segui-lo. Quando eu entrei no carro, o objeto moveu-se e ficou a cerca de 15 metros do topo das árvores. Após terminar a filmagem, o objeto partiu, pois, pelo que eu pude ver, havia um helicóptero militar na área. O helicóptero chega e os objetos partem. Isso mesmo. Eu me virei para ver o helicóptero e quando olhei de volta, os objetos haviam desaparecido. Terrell é um ex-fuzileiro. Ele é um observador treinado. Conhece todos os tipos de aeronaves militares. E se ele me diz que teve uma experiência que mudou a vida dele, eu acredito. Mas eu acho suspeito o fenômeno ter ocorrido próximo a uma base militar. Devido ao histórico de contatos frequentes de Terrell, o grupo precisou obter mais informações. Seu vídeo foi enviado ao perito Ted Ackworth para ser analisado, enquanto Bill e Pat investigavam as experiências de Terrell. Após filmar seu avistamento em março de 2007, Terrell recebeu a visita de um estranho indivíduo. Esse indivíduo não perguntou imediatamente sobre o vídeo. Ele estava mais interessado em mim. Ele disse ser um empreiteiro militar e me fez uma pergunta muito estranha. Queria saber se eu estava pronto para a verdade. E eu disse, claro, vamos ouvi-la. E essa pessoa disse ter um relacionamento pessoal com os extraterrestres. O que houve depois dessa longa conversa? Eu adormeci lendo um livro e acordei com alguém tentando invadir meu apartamento. Minha primeira reação foi levantar e pegar minha arma. Então ouvi claramente uma voz na sala dizendo: "Você não precisa pegar a arma." Eu podia sentir o livro nas mãos, podia sentir que estava no sofá, mas não podia me mexer. Depois de recuperar o movimento nos membros, eu abri a porta e não tinha ninguém lá. Após falar com esse indivíduo, experimentei algo que jamais havia sonhado ou sequer pensado. Isso é o que chamam de tempo perdido. Naquela noite em particular, e na noite seguinte, eu acordei às 3h08 da madrugada. Não me lembrava de nenhum pesadelo, apenas pulei da cama e, num piscar de olhos, o despertador disparou. Já era 5h30 da manhã, hora de levantar. Não é incomum pessoas contatadas ou abduzidas por OVNIs relatarem o fenômeno do tempo perdido. Esses indivíduos alegam com veemência estarem em um lugar na hora do evento e subitamente encontrarem-se em outro local sem compreensão do tempo decorrido entre um evento e o outro. Paralisia temporária é um indicador de um contato imediato de segundo grau. O tempo perdido é evidência de abdução alienígena. Isso é um contato imediato de 4º grau. Será que Terrell está prestes a estabelecer comunicação? Eu tenho um pouco de receio porque a gente está falando sobre um estranho que contatou o Terrell e está colocando ideias na cabeça dele. Eis um caso em que essa pessoa o contatou e lhe deu um curso em que o relacionamento entre humanos e extraterrestres é o principal objetivo. Sinto que você está sendo recrutado, que tem um departamento do governo convocando você. De alguma forma ou maneira, você é um exemplar híbrido entre os extraterrestres e os humanos.
O conceito de um humano alienígena híbrido é altamente polêmico.